pessoal, eu sou o Gessé Palma e este é o meu primeiro vídeo no canal. Se inscrevam e deixem seu like aí, ok? Nós estamos enfrentando uma situação muito complicada nesse momento com respeito a essa pandemia que está atacando todo mundo. Quando eu falo atacando todo mundo, eu digo também que não é só o sistema de saúde, o sistema imunológico do ser humano, mas também o sistema de saúde das nações, dos países e o sistema financeiro. Estudiosos e especialistas dizem que quando essa pandemia passar, nós enfrentaremos um caos financeiro e um caos na saúde de forma mundial, de forma global. Eu dei uma pesquisada hoje, na notícia de hoje, a respeito, por exemplo, da Itália, que eu quero ler para vocês. A Itália registrou 812 mortes em 24 horas com respeito a este vírus. No Brasil foram 159 mortes e mais de 4.500 casos confirmados. Gente, é uma coisa terrível que nós estamos enfrentando. Sem contar que existem pessoas que querem guardar a quarentena, ficam em casa, fazem tudo certinho. Outras pessoas que não querem guardar a quarentena, acham que precisam sair de casa. Outras pessoas que preferem ir trabalhar, outras pessoas que preferem não trabalhar. E temos governos internos se debatendo com outros governos que também são internos. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, além de nós estarmos enfrentando uma situação viral, ainda temos uma confusão de não sabermos o que vai acontecer depois dessa quarentena imposta pelos governos estaduais. Então fica uma pergunta: como nós vamos vencer essa situação? Como nós vamos vencer essa crise? Como é que nós vamos vencer isso que nós estamos vivenciando nesse momento? Existem famílias que choram os seus mortos, problemas nos hospitais, enfim, todo mundo sabe, as notícias estão aí, todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo. E eu pergunto para você novamente, como nós vamos vencer isso? Ainda não se fala de um remédio eficaz, nem de uma vacina eficaz. Temos os problemas, que isso está acontecendo, que isso tem trazido para todos nós. Precisamos de uma estratégia, uma maneira para conseguirmos vivenciar tudo isso e sairmos de cabeça erguida quando tudo isso passar. Qual é a estratégia? E quando eu falo de estratégia, eu falo da única coisa que eu conheço como sendo a maior de todas as estratégias que eu posso ter conhecido. Essa estratégia é a oração. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Quando as pessoas param e começam a orar, alguma coisa começa a acontecer. Aonde há confusão, passa-se a ter um caminho certo. Aonde existe problemas acontecendo, a solução começa a aparecer. No livro de Atos dos Apóstolos, está escrita a história do apóstolo Pedro, que por um momento lá no meio da sua pregação, no meio do seu ministério, ele acabou sendo preso. O problema do apóstolo Pedro não era uma enfermidade viral, o problema dele era ficar preso e depois ser morto, como o apóstolo Tiago havia sido. Tiago também havia sido preso e havia sido decapitado. Pedro então estava para enfrentar o mesmo problema, provavelmente perderia sua vida. Mas no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, no versículo 5, está escrito assim: Pedro era preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero frisar esse pedacinho que fala assim: a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja só, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Pedro estava preso. Essa era a crise dele, o problema que ele estava enfrentando naquele momento.
E qual é o problema que nós estamos enfrentando nesse momento de forma mundial, global? É essa pandemia, que traz consigo, como eu já falei, um caos na área de saúde e um caos também no sistema financeiro do mundo. Mas enquanto Pedro estava passando por aquela agonia, por aquela tristeza, a igreja orava por ele. Quer dizer que enquanto estamos passando por essa situação, nós temos uma estratégia muito grande nas nossas mãos, que é a oração. A oração de forma simples, a oração de forma mais específica, uma oração com os elementos certos, uma oração feita com fé, uma oração feita por uma criança, uma oração feita por um idoso, uma oração feita pelo coração mais cheio de fé e sincero possível, vai ter uma resposta vinda de Deus. O versículo que eu falei diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia oração por ele. Não uma oração, orou e pronto. Não, uma oração contínua, uma oração fervorosa, uma oração que não cessava. E não cessava por quê? Porque eles estavam aguardando a resposta. Enquanto a resposta não viesse, e fosse qual fosse, eles continuariam orando. O apóstolo Paulo escreve mais tarde dizendo assim: orai sem cessar. Eu quero que você preste atenção, porque pode existir milhares de planejamentos e raciocínios nesse momento para saber o que vai se fazer nessa situação. Mas eu digo a você que a maior de todas as estratégias sempre foi, é e sempre será a oração. Precisamos orar. Precisamos orar. Enquanto Pedro estava ali preso, aguardando o seu destino, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava por ele e orava por ele a Deus. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, não estão agravados para não ouvir a oração daquele que busca a ele. E existe uma coisa que você precisa guardar dentro de você. Precisamos orar. Quanto mais oração fizermos, mais Deus vai agir em nosso favor. Precisamos de uma direção, precisamos de saber o que vai acontecer depois dessa quarentena. Precisamos de saúde, precisamos de fortalecimento em nosso sistema imunológico. Precisamos orar. Quando a igreja orava por Pedro, a Bíblia diz que de forma sobrenatural, Deus enviou um anjo lá onde Pedro estava preso e tirou ele de dentro da prisão, como eu disse, de forma sobrenatural. E eu quero frisar isso. Deus responde às nossas orações. É tempo de crise? Sim. É tempo de estarmos sem saber o que vai acontecer no amanhã? Sim. É tempo de recebermos notícias como essa que eu acabei de ler, de pessoas passando, famílias perdendo entes queridos? Sim. Mas é exatamente nesse momento que é tempo de orar.